A Copa do Mundo de 2026 começou, e ela começou em grande estilo. Nesse vídeo a gente vai passar pelos 12 primeiros jogos da fase de grupos. A estreia do México em casa, a virada coreana, o empate movimentado entre Bósnia e Canadá, a goleada dos Estados Unidos, o susto do Catar contra a Suíça e a estreia do Brasil contra Marrocos, além do aviso que o Haiti deu para a Escócia e a zebra australiana. O 7-1 que reabriu uma ferida em todos os brasileiros e o empate emocionante entre Holanda e Japão, além da virada da Costa do Marfim no finalzinho e a goleada da Suécia sobre a Tunísia. Tem de tudo. Bora pra cima. A Copa do Mundo de 2026 começou no Estádio Azteca, o mesmo palco que viu Pelé em 70 e Maradona em 86, recebeu o México para abrir o torneio em casa. E o México, ele não decepcionou. Desde os primeiros minutos, a seleção mexicana subiu a marcação e sufocou a saída de bola sul-africana. A África do Sul, organizada numa linha de 5, simplesmente não encontrou espaço para jogar. O gol saiu aos 9 minutos. Jogada coletiva no meio-campo mexicano, e Quiñones, vindo da ponta esquerda para o miolo, recebeu, atraiu a marcação e deixou a bola sobrar para Roberto Alvaredo cruzar na área. Quem completou para o gol foi Raúl Jiménez. E esse gol carrega uma história à parte. Jiménez está na sua quarta Copa do Mundo. Já passou por Premier League, já jogou no Benfica. E em 2020 ele teve uma fratura no crânio em campo que quase encerrou sua carreira. Agora, aos 35 anos, de cabeça, diante de sua torcida, no Azteca, ele marcou o primeiro gol da carreira dele em Copas do Mundo. A partida ainda teve um segundo capítulo de virada. A África do Sul perdeu 2 jogadores expulsos ainda no primeiro tempo, e o espaço que sobrou foi explorado novamente pelo México. Aos 67 minutos, mais uma construção pelo meio, e Quiñones ampliou o placar. No fim, 3 cartões vermelhos durante o jogo, 2 para a África do Sul e 1 para o México no final. 16 finalizações contra 3 para o México, e uma vitória tranquila para abrir a campanha mexicana em casa. Para a África do Sul, a Copa já começou com uma missão dificultada. O grupo A é bastante equilibrado, e o saldo de gols pode fazer toda a diferença para ver quem passará para a próxima fase. Se o primeiro jogo foi controlado do início ao fim, o segundo guardou a grande virada da rodada. A República Tcheca abriu o placar no estilo que conhece bem, bola parada, em uma cobrança bem trabalhada. O capitão tcheco bateu de fora da área e mandou para o gol da Coreia do Sul. Só que, a partir daí, o jogo mudou de mãos. A Coreia, mesmo após estar atrás do placar, era o time que mais criava. A defesa tcheca, também armada em linha de 5, abria espaços toda vez que um zagueiro saía da linha para pressionar. E a Coreia do Sul começou a atacar exatamente esses espaços. O empate veio em uma cavadinha, aproveitando justamente esse buraco aberto na defesa tcheca. E o gol da virada seguiu o mesmo roteiro. Mais um zagueiro tcheco saindo da linha, mais um espaço aberto, e mais uma jogada coreana indo buscar esse vazio. Dessa vez com um cruzamento preciso para a virada. O nome que apareceu 2 vezes nessas jogadas foi de Lee Kang-in, do PSG, autor das assistências para os 2 gols coreanos. No fim, 18 finalizações a 4 para a Coreia do Sul, uma diferença grande demais para um jogo que ela começou perdendo. E o resultado tem um peso histórico. Essa foi a 3ª vitória seguida da Coreia do Sul sobre uma seleção europeia em Copas do Mundo, repetindo o que já tinha feito contra a Alemanha em 2018 e Portugal em 2022. Para a República Tcheca, a estreia fica marcada pelo que ficou faltando. O time que sabe jogar a bola na área não conseguiu se defender dela. O terceiro jogo da rodada foi no grupo B, e ele foi dividido do início ao fim. A Bósnia, que chegou nessa Copa sem o Dzeko em condições plenas e sem Tabakovic, abriu o placar com uma jogada de bola parada. Cruzamento de Kolasinac. E Luvic, o artilheiro do campeonato romeno, com 18 gols na última temporada, subiu mais alto que a marcação e cabeceou para o gol. O Canadá, jogando em casa e sem o seu principal nome, Alphonso Davies, fora por lesão, sentiu o golpe, mas não se abateu.
A resposta canadense veio em uma construção rápida. Eustáquio encontrou o Promise David, que girou e serviu Kyle Larin na entrada da área. Larin bateu sem chance para o goleiro bósnio. E esse gol também tem seu peso. Foi apenas o segundo gol da história do Canadá em Copas do Mundo, dessa vez jogando em casa. O goleiro canadense, Crépel, teve uma atuação discreta e foi um dos pontos de atenção da partida. Mas no fim, 1-1 foi um resultado justo para as duas equipes que, individualmente, têm jogadores bons espalhados pela Europa. Para o técnico Jesse Marsch, é um ponto de início sólido, e para a Bósnia também é. No grupo B, a Suíça parece como favorita, mas Canadá e Bósnia brigam de igual para igual pela segunda vaga. E o Catar, como vamos ver no próximo bloco, ainda não está fora dessa conta. Se tem um time que entrou em campo para deixar claro que joga em casa para valer, foi os Estados Unidos. A vitória começou ainda no primeiro tempo, com um gol contra paraguaio de Bobadilla. Mas o que se seguiu foi um show da seleção da casa. Balogun balançou a rede 2 vezes, e essa marca tem um peso histórico. Ele se tornou o primeiro jogador dos Estados Unidos a marcar 2 gols em uma única partida de Copa do Mundo desde a primeira Copa, lá em 1930, que foi marcado por um tal de Patenaude. E, para fechar a goleada, nos minutos finais, veio o gol mais bonito da noite. Giovanni Reina recebeu na entrada da área e bateu de trivela, no ângulo, sem chance nenhuma para o goleiro paraguaio. Candidato sério para o gol mais bonito do torneio até aqui. O Paraguai ainda diminuiu o placar com o gol de Maurício, o atacante do Palmeiras, que é brasileiro, mas naturalizado paraguaio. Mas a partida a essa altura já estava resolvida para os donos da casa. Mas o jogo também teve a sua dose de polêmica. Em uma jogada disputada, o árbitro holandês inicialmente aplicou um cartão ao zagueiro Ram, dos Estados Unidos. Só que na revisão do VAR, o espanhol Carlos Del Cerro Grande reverteu a decisão, e quem levou o cartão foi o paraguaio Almiron, por simulação. Para os analistas, foi uma aplicação equivocada do protocolo de identidade equivocada, e ficou marcado como o primeiro grande erro de arbitragem do torneio. Polêmica à parte, o resultado fala por si. Os Estados Unidos lidera o grupo D com um saldo de gols disparado. A Turquia também chega forte, e o Paraguai já precisa de resultados. Fechando os primeiros 5 jogos, mais uma do grupo B, e mais uma zebra anunciada que quase não veio. A Suíça dominou do início ao fim, 27 finalizações contra 6 do Catar. Conta bem como foi a história do controle suíço na partida. O gol saiu de pênalti, convertido por Embolo, ainda no início do primeiro tempo. E a partir daí foi a resistência catariana. O goleiro Abunada fez uma sequência de defesas importantes, segurando o time no jogo, mesmo sob pressão constante. E nos minutos finais, aos 95, veio a recompensa. Em uma cobrança de bola parada, o capitão e zagueiro do Catar, camisa 16, subiu mais alto que todo mundo e cabeceou para o fundo do gol. Um empate que, para o Catar, vale mais do que o placar sugere. É o primeiro ponto da história do país em Copas do Mundo. Com isso, o grupo B fecha a rodada com Suíça, Canadá, Bósnia e Catar, todos empatados, com 1 ponto cada, e um grupo aberto que promete muito ainda. Antes de continuar, uma pausa rápida. Esse canal está começando agora, e se você chegou até aqui, você já sabe que a gente está construindo um lugar para contar histórias de futebol do jeito que elas merecem ser contadas. Se esse vídeo está valendo seu tempo, faz uma coisa simples pra gente. Deixa um like, se inscreve no canal. Não custa nada, e para quem está começando faz toda a diferença do mundo. Cada like, cada inscrito, cada comentário é o que vai determinar se esse projeto cresce ou não. Você está assistindo desde o começo, isso significa muito. Agora vamos continuar. E agora o jogo que você provavelmente viu. Afinal, todo torcedor brasileiro já estava esperando por ele faz pelo menos 4 anos. Foi a estreia da seleção na Copa de 2026. De cara vale lembrar, entre as grandes favoritas, o Brasil foi quem pegou os adversários mais difíceis da rodada de abertura. Enquanto a Argentina, Inglaterra, França vão ter equipes de estreias bem mais tranquilas para enfrentar, pelo menos no papel, o Brasil entrou em campo contra o Marrocos, completamente diferente daquele de 2022.
um time mais jovem, média de 25 anos, agora jogando com mais posse e construção, e não mais fechado atrás, como durante a Copa do Catar. E isso que naquela Copa eles já eram muito bons. No primeiro tempo, o Marrocos foi simplesmente superior. Trocou passes com facilidade, ocupou os espaços e criou as melhores chances da etapa. Com destaque para o terror dos narradores, Bilal El Kanous. O camisa 6 de apenas 18 anos, que dominou o meio-campo brasileiro do início ao fim. Foi nesse domínio que saiu o gol marroquino, bola enfiada entre os zagueiros brasileiros, que não conseguiram fechar o espaço, e a definição precisa para abrir o placar. O Brasil, com 3 jogadores estreando em Copa do Mundo, Igor Thiago, Ibáñez e Douglas Santos, sentiu nervosismo, pouca construção, erros na saída de bola e o time que, segundo a própria análise pós-jogo, ainda está embrionário sob o comando de Carlo Ancelotti. Mas aí entrou o Vinícius Júnior. Em um momento de pouca inspiração coletiva, ele foi resolver por conta própria. Recebeu, conduziu, finalizou com categoria e empatou a partida. Um gol de protagonista. Do tipo que, segundo os bastidores, é exatamente o que a torcida espera dele desde que ele chegou à seleção. No segundo tempo, o panorama virou. O Marrocos, mais jovem, sentiu desgaste físico, recuou e o Brasil teve mais a bola, sem, no entanto, criar muita coisa não. Do lado de fora, o destaque para as entradas de Matheus Cunha e Danilo, que deram um pouco mais de energia ao time. Do outro lado, Alisson precisou fazer ao menos uma grande defesa importante para garantir o empate até o fim. 1-1 no placar, resultado justo, mas que deixa um alerta. O Brasil teve sorte de não sair atrás de 2 gols ainda no primeiro tempo, e tanto Casemiro quanto Ibáñez já entram pendurados para a continuação da Copa do Mundo. Fora de campo, o momento mais simbólico da noite não teve bola rolando. Neymar, ainda em recuperação física, apareceu pela primeira vez aos olhos do público nos Estados Unidos, circulando pelo campo antes da partida. E foi, sem dúvida, a maior atração das câmeras antes do apito inicial. Agora, a missão é clara. O próximo adversário do Brasil é o Haiti, na Filadélfia. E como vamos ver no próximo bloco, o Haiti acabou de dar um motivo e tanto para o Brasil não entrar relaxado nessa partida. O outro jogo do Grupo H foi, sem exagero, o resultado mais enganoso da rodada até agora. No papel, a Escócia venceu. Na prática, quem mandou no jogo foi o Haiti. Mais posse de bola, mais finalizações, mais volume de jogo. E mesmo assim, sem conseguir furar o gol escocês. O time caribenho teve em Providence, na ponta esquerda, e no garotão Pierrot, de 1,95 de altura, na referência da área, seus principais nomes. E teve também o camisa 10, Belisaire, articulando as jogadas. Só o que faltou foi efetividade, e o futebol, vez ou outra, castiga exatamente esse tipo de domínio sem gol. O gol da Escócia saiu por volta dos 30 minutos, em uma finalização que desviou em um defensor haitiano e enganou o goleiro. Um gol de sorte, mas que valeu a vitória. E essa vitória também tem o seu peso histórico. Foi o primeiro triunfo da Escócia em Copas do Mundo desde 1990. 36 anos de espera. Para quem está de olho no Grupo H, esse jogo é um aviso e tanto. O Haiti mostrou que pode incomodar qualquer um, e o Brasil, que enfrenta o Haiti na próxima rodada, faria bem em não menosprezar esse adversário. A leitura que fica aqui é o seguinte: o favoritismo aponta para o Marrocos batendo a Escócia e o Brasil batendo o Haiti. Isso deixaria o confronto entre Brasil e Escócia como sendo primordial para passar de fase. Pelo grupo D, a zebra da rodada. A Turquia dominou a partida do início ao fim. Muito mais posse de bola, muito mais finalizações. Só que na frente faltou efetividade. Na defesa, sobrou a Austrália. O primeiro gol australiano foi pura categoria individual. Nestor Yakunda, de apenas 20 anos, nascido na Tanzânia, filho de refugiados do Burundi, criado na Austrália e hoje no Bayern de Munique por empréstimo, recebeu
encarou a marcação turca, driblou e bateu para abrir o placar. O golaço de quem ainda vai ser falado por muito tempo nesta Copa. O segundo gol veio de um jeito completamente diferente. Matt Kauf, jogador que havia marcado 0 gols em quase 40 partidas pelo seu time nas últimas 2 temporadas, apareceu de fora da área e bateu colocado, sem chance para o goleiro turco. Do outro lado, o nome da partida foi o goleiro australiano Patrick Bate, apenas 22 anos, em sua partida de estreia, que fez uma sequência de defesas decisivas para manter o resultado. E na defesa, o gigante Harry Stutter foi essencial, aliviando bolas após bolas dentro da área. A Austrália jogou fechada, em um 5-4-1 muito disciplinado, e fez valer cada chance que teve. Com isso, o grupo D fica assim. Estados Unidos lidera com um saldo de gols enorme. A Austrália aparece em segundo. A Turquia, mesmo tendo dominado, fica em terceiro. E o Paraguai amarga a lanterna. Na próxima rodada, Turquia e Paraguai se enfrentam em um jogo que já é obrigação para os turcos, enquanto Estados Unidos e Austrália duelam pela liderança do grupo. E agora, o resultado mais simbólico da rodada. Pelo menos para quem é brasileiro, né? A Alemanha goleou o Curaçao por 7-1. E sim, o número não é só uma coincidência para quem acompanha futebol. Foi o mesmo placar do 7-1 que a Alemanha aplicou no Brasil, em 2014, na semifinal da Copa do Mundo, em casa, em pleno Mineirão. Com esse resultado, a Alemanha igualou o Brasil no topo de maiores goleadas da história das Copas do Mundo. Mas antes de falar da Alemanha, vale falar de Curaçao. Curaçao é o menor país em território e população a disputar uma Copa do Mundo. A maior parte do elenco é formada de jogadores nascidos na Holanda, de ascendência curaçolense. E, mesmo sofrendo a goleada, o time ainda conseguiu fazer história. No início da partida, um chute desviado na perna de Schlotterbeck enganou Neuer, e o primeiro gol de Curaçao em Copas do Mundo aconteceu. A comemoração da equipe, mesmo perdendo por uma diferença enorme, foi pura festa. Do lado alemão, a goleada teve várias assinaturas. Mesh abriu o placar ainda no início. Depois do gol histórico de Curaçao, o próprio Schlotterbeck devolveu com um gol de cabeça, em uma cobrança de escanteio. Kai Havertz converteu um pênalti que foi marcado por uma falta discutível em Musiala. E foi o próprio Musiala que fechou o placar do primeiro tempo. Já na segunda etapa, Nathan Brawl, um lateral esquerdo que teve uma atuação de gala, ampliou para 5-1. E já é apontado ele como um jogador que deve estar num grande clube europeu muito em breve. Mas o nome da partida talvez tenha sido um jogador que entrou do banco, o atacante Deniz Undav, que somou 1 gol e 2 assistências em apenas 30 minutos de jogo, participando direta ou indiretamente de quase metade dos gols alemães. E, para encerrar a contagem, Havertz balançou as redes mais uma vez, fechando assim o 7-1. De aspecto negativo, a atuação de Leroy Sané, que foi apagada, com passes errados e chances desperdiçadas, destoando do resto da equipe. Com essa vitória, a Alemanha assume a liderança do seu grupo com um saldo de gols gigantesco. Um grupo que tem Costa do Marfim e Equador, como vamos ver agora nessa etapa. Agora, o jogo que eu vou falar agora foi, sem dúvida, um dos jogos mais bonitos da rodada e um dos mais importantes para quem é brasileiro, porque pode ter ligação direta com o caminho do Brasil no mata-mata. A Holanda abriu o placar com Van Dijk, que subiu mais alto que a marcação japonesa para cabecear. Uma bola que veio do cruzamento. O primeiro gol da partida. Essa tem sido a temporada mais goleadora da carreira do zagueirão. Mas o Japão buscou o empate logo depois, em uma jogada de cubo que atraiu 2 marcadores e abriu espaço para Nakamura bater. A bola ainda desviou antes de entrar, mas o empate foi mais do que justo pelo que o Japão produziu. A Holanda voltou a ficar na frente com Somerville, do West Ham, jogador que recebeu sua primeira convocação para a seleção já direto para essa Copa do Mundo, e que apareceu para arrematar um cruzamento rasteiro com categoria.
E o Japão, de novo, não desistiu. No fim, em uma cobrança de escanteio, a bola desviou em Ogawa antes de entrar. E mesmo com a comemoração inicial do próprio Ogawa, o gol foi confirmado, após revisão do VAR, como sendo de Kamada. 2-2 no placar final. O destaque da partida foi Nakamura, do Reims, autor de 14 gols na última temporada do campeonato francês, apontado por boa parte dos comentaristas como o melhor meio-campo deste campeonato. Do lado holandês, Memphis Depay entrou e teve pouquíssima participação no jogo. E agora, por que esse resultado interessa tanto ao torcedor brasileiro? Porque, se for confirmada a primeira colocação do Brasil em seu grupo, ele deve enfrentar nas oitavas de final o segundo colocado deste grupo, que tem Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. Ou seja, esse empate pode estar moldando o caminho do Brasil no mata-mata. Ainda no grupo da Alemanha, Costa do Marfim e Equador fizeram um jogo intenso, físico e de muita categoria, com uma estatística curiosa para resumir a sorte das equipes. 4 bolas na trave na partida, sendo 3 do Equador e 1 da Costa do Marfim. E segundo o relato, todas elas no mesmo poste. O Equador foi quem mais criou. Caicedo, Ener Valencia, Pedro Vitti e Gonçalo Plata, do Flamengo, tiveram boas chances, mas não conseguiram converter. A Costa do Marfim, por sua vez, tinha um banco de reservas de luxo. Vários jogadores que poderiam ser titulares em outras seleções entraram ao longo do jogo. E foi exatamente de lá que saiu a decisão. Aos 89 minutos, Singo fez uma jogada individual pela direita, em uma corrida comparada à do Cafu em seus melhores dias, e trocou para Amad Diallo, do Manchester United, que havia entrado momentos antes. Diallo bateu colocado, rasteiro, sem chances para o goleiro equatoriano. O destaque da partida foi Simon Diomande, de apenas 19 anos, recém-chegado ao RB Leipzig e eleito o melhor estrangeiro da última temporada da Bundesliga. Ele participou de 5 chances criadas e foi o nome mais perigoso em campo. Com o resultado, a Costa do Marfim assume a segunda posição do grupo, atrás da Alemanha, em ótima posição para a classificação. Já o Equador precisa buscar um resultado contra a própria Alemanha e, ao menos no papel, deveria resolver o jogo contra Curaçao sem dificuldades. E para fechar os jogos desta parte, a outra goleada da rodada, que ao lado da Alemanha, foi dada pela Suécia contra a Tunísia, que houve um atropelo por 5-1. O nome da partida foi Yacine Aari, do Brighton, filho de pai tunisiano, que, segundo a própria história contada por ele, foi incentivado pelo próprio pai para jogar pela Suécia. Aari marcou 2 gols, ambos de fora da área, e comemorou de forma discreta, em respeito à origem tunisiana. Os outros gols suecos vieram de Isaac, do Liverpool, que voltava de uma temporada difícil, marcada por lesões, e ainda deu 2 assistências, e Gyökeres, ex-Sporting e hoje no Arsenal. A maior parte dos gols suecos nasceu dos erros tunisianos, falhas do goleiro, desentendimentos na defesa e até um gol validado após a nova tecnologia de chip da bola reverter um lance que o VAR havia inicialmente marcado como impedimento. A Tunísia chega a esta Copa com um time bastante remodelado pelo técnico Sabri Lalmout, que deixou de fora boa parte dos jogadores da geração de 2022. E, pelo menos nesta primeira rodada, a aposta não deu muito certo. O único destaque tunisiano foi Hannibal Mejbri, que dá conta de praticamente tudo em campo. Com a goleada, a Suécia assume a liderança do grupo F, com um saldo de gols disparado. O mesmo grupo de Holanda e Japão, que empataram em 2-2, como vimos anteriormente. E a Tunísia já entra a próxima rodada precisando reagir, sob risco de ficar fora até da disputa pelas vagas de melhor terceiro colocado. 12 jogos. E o resumo é simples. Essa Copa começou prometendo. Se tivesse que escolher um momento para representar essa rodada, seria a comemoração de Curaçao depois do gol contra a Alemanha. Mesmo levando 7-1, o menor país a já disputar uma Copa do Mundo
marcou o primeiro gol da sua história no torneio e festejou como se tivesse vencido. Isso é a Copa do Mundo. O mesmo dia que a Alemanha igualou um número que carregava um peso enorme para o Brasil, foi também o dia em que uma seleção minúscula viveu o seu momento mais especial. E falando em seleções grandes, nem todas as favoritas saíram ilesas. O time que mais sofreu em seu jogo foi justamente o Brasil. Teve a sorte de sair com um empate. E ainda parece mais um projeto em construção do que um time já pronto. Do outro lado, Estados Unidos e Alemanha entraram afiados, com goleadas que já mandam um recado para o resto da chave. Olhando para frente agora. No grupo A, o México deu um belo primeiro passo, mas a África do Sul ainda tem chance, num grupo extremamente equilibrado. Já no grupo B, tá tudo embolado. Suíça, Canadá, Bósnia e Catar, cada um com um ponto. E qualquer um pode passar. No grupo D, Estados Unidos e Austrália saem na frente, com a Turquia ainda viva e Paraguai já pressionado. No grupo da Alemanha, a seleção alemã e a Costa do Marfim entram com moral, enquanto o Equador e Curaçao precisam reagir. No grupo F, Suécia lidera com tranquilidade. Holanda e Japão seguem na disputa, e a Tunísia corre apenas por fora. E no grupo H, o grupo do Brasil, segue tudo em aberto. Marrocos mostrou que tem time mais consistente. O Brasil tem talento, mas precisa evoluir rápido. E tanto Haiti quanto Escócia já provaram que não vão facilitar para ninguém. Resumindo, ainda é cedo para cravar qualquer coisa, mas times já mostraram a que vieram, e outros já sabem que vão precisar melhorar. E rápido. E é por aqui que a gente fecha esses primeiros 12 jogos da Copa do Mundo de 2026. Esse canal ainda está crescendo, e cada vídeo depende de você. Se esse resumo valeu o seu tempo, deixa o like. É simples e faz toda a diferença pra gente. Comenta aqui embaixo qual desses 12 jogos mais te surpreendeu e qual seleção te deixou de olho pro resto da fase de grupos. Se tem alguém que também está acompanhando essa Copa com você, manda esse vídeo para essa pessoa. Na sexta-feira, nós continuamos com os outros 12 jogos dessa rodada. Se inscreve para não perder. Bem, um abraço e até o próximo vídeo.